Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Agora Elas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Estamos aqui mais uma vez na nossa casa querida, parceria aqui muito gostosa com a única agência de marketing. E hoje eu estou recebendo pessoas muito especiais. Nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo, afinal a casa é nossa, né? Mas nós vamos trocar o protocolo, por quê? Para que a gente possa falar do assunto e vocês entenderem exatamente quem são as pessoas que estão aqui, por que nós estamos falando disso, eu preciso apresentá-las logo de início, tá bem? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer a presença de vocês. Preciso agradecer vocês terem topado estar aqui, conversar um pouco com a gente. Eu vou deixar que elas se apresentem como elas quiserem, como a gente faz sempre, e depois eu explico da nossa relação longa. Leila. Oi, meu nome é Leila. Sou casada, até perdi as contas, uns 40 anos por aí. Nasci em Goianésia, vim pra cá trabalhar com a minha ilustre patroa, que até hoje eu tô lá, desde 2008. Tenho 2 filhos, belíssimos, me agrada muito, não faz muita coisa errada. Tem que puxar a orelha de vez em quando, mas tá bom. E a Maria Rita. Tem uma neta também, Maria Rita, meu Deus do céu, tadinha dela. O amor da vida. O amor da minha vida. Chama de vovó. Irla. É isso. Eu sou a Irla, tenho 31 anos, vim do Tocantins para cá há 9 anos que eu tô aqui e há 9 anos que eu trabalho para a Roberta. E eu sou casada e tenho um filho, o amor da minha vida, descobri o verdadeiro amor há 1 ano e 3 meses. Eu amo demais, o nome do meu filho é Matheus e é isso. Andréia. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou Andréia, mas já fui Francisca. Vim do Tocantins também. Sou mãe de 5 filhos, Deus levou um para si. E me restaram 4. E agora chegou uma benção muito grande, uma neta. E estávamos fazendo as contas, já tem 11 anos que a Roberta me atura e eu aturo ela. É isso. É isso aí, gente. Nós vamos falar hoje sobre rede de apoio. Tô triste. Tá faltando uma peça muito importante da minha rede de apoio aqui. Tá faltando a Rosineide, a nossa Rose. Mas a Rose é o Július, sabe o Július? De Todo Mundo Odeia o Cris. A Rose tem muitos empregos. Então a gente não conseguiu de jeito nenhum coordenar o horário. Nós vamos mostrar a fotinha dela. E depois, em outra oportunidade, num horário à noite, a gente grava e ela vem conversar sobre algum assunto com a gente. Então, essa é a minha rede de apoio. São essas mulheres que são a resposta da pergunta que eu sempre escuto. Como é que você dá conta de tudo? Primeiro, eu sempre digo que eu não dou conta de tudo. Mas o que eu dou conta, em grande medida, é por causa delas. Porque eu posso sair em paz porque elas estão cuidando do meu bem mais precioso, que são os meus filhos. Então, como vocês sabem, eu tenho 4 filhos e elas foram peças-chaves e são na criação deles também, junto comigo, assim, elas são minhas grandes parceiras. Tem episódios aqui que a gente vai acabar contando para vocês em que isso fica muito, muito, muito mais evidente. De certa forma, eles são meio que filhos delas também. E eles têm um amor muito grande por elas. E elas por eles. Isso é uma segurança que não tem preço. Então, meninas, Leila, bom, todas elas já comentaram quantos anos tem. Leila chegou. A Rafaela, minha filha mais velha, tinha 12 dias de nascida e eu estava arrancando os cabelos. Antes da Rafaela, eu morava num apartamento muito pequeno. Nessa época eu atuava ainda na odontologia. E assim, eu tinha uma diarista que ia de vez em quando,
Mas a partir do momento que eu tive uma filha, eu comecei a precisar de uma ajuda constante, né? Porque eu precisava trabalhar também e tal. Embora eu tenha depois decidido ficar mais um pouco em casa, ficar com a Rafaela, a Leila fazia o serviço da casa, me ajudava muito com a Rafaela e tal. Mas passaram algumas outras pessoas e que não inspiravam confiança. E o dia que eu entendi que eu podia confiar na Leila foi um dia que a Rafaela recém-nascida e uma maluca tentou entrar no apartamento. Como é que foi essa história, Leila? Você conta ela melhor. Aí ela chegou lá, bateu na porta, não, vem entrar aqui. Aí eu falei assim, como assim? Aí ela falou assim, uai, aqui não é na casa da Roberta? Eu falei assim, mas aqui não entra não, minha filha. Aqui só quem ela autorizar, ou senão eu deixar passar nessa porta. Aí tudo bem, né? Ela ficou, mas tentou insistir mesmo. Falei assim, não entra não. Tipo, coloca a mão na porta, vem lá. Eu teria entrar pra ver a neném, assim, Neném. sem avisar pra ninguém Não, sabia que era ela. Ué. Aí eu falei, não, minha filha, aí eu pensei assim, o que eu fiz da vida? Será que era o certo que eu tinha que ter feito? Mas agora já foi. E foi assim, defendendo os meninos desde sempre, né? Cuidando muito da gente. Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa muito dizer é que para que elas sejam minha rede de apoio, alguém sempre precisa ser a rede de apoio delas. Afinal, como vocês ouviram, todas elas têm família, todas elas têm filhos, todas elas enfrentam suas batalhas pessoais e a sua estrutura pessoal para poder trabalhar. Afinal de contas, o trabalho delas é o que sustenta a casa delas, né? Então, isso é muito sério, é muito importante, nem todo mundo tem, e às vezes é muito mais difícil do que parece. Andréia, como é que foi que você conseguiu criar seus filhos? Olha, então, de cara eu tinha um marido que era uma maravilha, uma benção. E entre altos e baixos a gente simplesmente não deu certo. A Roberta conhece um pouco da história e que rola, né? Disso. Mas chegou um dia que eu resolvi colocar um ponto final. E aí, como eu não tinha parente nenhum aqui, eu caí na guerra, né? Na luta, procurando serviço. E procura daqui, procura daquela, não achava nada. Aí, por coincidência, a gente conseguiu o contato da Roberta, que disse que ela estava precisando de uma pessoa para trabalhar. Mas já tinha mais de semana que a gente tentava falar com ela, não conseguia. Isso era eu e uma sobrinha minha disputando esse serviço. E aí, eu vim em Anápolis um belo dia, ver um serviço, mas não deu certo por causa do horário. E assim que eu botei o pé dentro de casa, a Roberta ligou. O único telefone que tinha, se eu não me engano, inclusive é o da Josélia. E aí ela conversou com a Roberta e explicou, olha, eu preciso, mas eu sou solteira, não tenho filho, a minha tia acabou de separar, tem filho pequeno, então eu vou passar para ela. E aí a gente combinou, eu vim e graças a Deus estamos aí até hoje. Mas assim, eu passei um drobado, porque a minha rede de apoio na época era a escola e o PET que tem, porque quando eu separei, eu fiquei assim, na lona mesmo. E sem nada em casa, com criança pequena, aí era assim, os meninos almoçavam no PET e às vezes à noite, ou ia para casa da tia jantar e voltava, ou eles levavam comida do PET vazia para casa. Porque eu tinha acabado de entrar no serviço e eu não me achei com coragem, né? De comentar a situação e tudo. Mas aí daí pra cá, graças a Deus, foi evoluindo. Hoje o meu caçula desse casamento tem 17 anos, já me ajuda em casa. Uma casou, o outro tá lá me dá assim um dor de cabeça aqui e lá, mas a gente tá levando. E o pequeno, eu saio para trabalhar e ele fica até um certo ponto e depois o pai vai buscar. Mas é assim, é equilibrando. A minha menina às vezes fica, assim, é igual bola de ping-pong. Um dia tá num canto, outro dia tá em outro, e aí a gente vai levando. É isso. Lembrando que a André mora em outro município. Sim. Ela mora em Campo Limpo.
que é pertinho aqui, mas é outro município. Irla, como é que é a sua rede de apoio para cuidar do Matheus? Nossa, minha rede de apoio, assim, mesmo até antes de eu ter o Matheus, sempre foi minha mãe. A minha mãe, até um tempo atrás, ela não morava aqui. Eu morava no Tocantins mesmo, e depois que eu fiquei grávida do Matheus, ela veio pra cá. Porque ela fala assim que ela tem que aproveitar muito o Matheus, porque ela acha que é o último netinho que ela vai ter. Que eu sou a caçula, né? Minhas outras irmãs, eu tenho pra mim que não vai ter filho mais, né? Uhum. Então, ela veio pra cá e ela me ajuda demais, 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 demais. Sempre que você me liga, Irla, você pode vir hoje? Aí eu ligo pra ela, mãe, eu posso ir? A Roberta me chamou pra ir hoje. Aí ela, não, minha filha, pode trazer o Matheus. E ela nunca me disse não. E assim, às vezes, que a minha mãe tem problemas de coluna, e às vezes quando ela tá muito ruim, tem a minha irmã que ajuda, que tá em casa, quando ela não tá trabalhando, né? E tem a minha sobrinha, a mais velha, a de 14 anos, que ajuda minha mãe a cuidar do Matheus, né? Porque tem algumas coisas que minha mãe não dá conta, ficar pegando muito no colo, né? Por causa do problema de coluna. Então, a minha rede de apoio são elas. Elas, as minhas sobrinhas, minha mãe e a minha irmã. Quando eu preciso, a minha irmã também. É isso aí. E Leila, quem que te ajudou a criar seus filhos? Porque você sempre trabalhou, né? Toda a vida trabalhei. Assim, primeiramente a minha mãe, que sempre que eu precisava fazer uma coisa, ela me ajudava, né? Mas logo eu casei, aí quem foi meu maior apoio mesmo foi minha sogra. E minha cunhada, que é falecida, que ficava para tirar bico, tirar dedo de menino, aí ia para as festas, né? Mas principalmente a minha sogra. Ela brigava com meu marido se ele chegasse em casa, falasse qualquer coisa, não, serviço é lá fora, aqui é só ela, que quem é dona da casa, tem capacidade de fazer alguma coisa é ela, sempre dava apoio, era minha sogra. Aí depois, ela faleceu, aí veio meu marido. Mas quem cuidou da sua sogra doente? Até o finalzinho? Eu. Ficava me gritando e eu sempre, lá em casa tipo uma escada. Aí ela me chamava Leila e eu descia a escada. Aí subia pé por pé. Aí quando eu chegava lá, Leila! E assim foi mais de 6 anos. Aí eu tive que passar para baixo da escada, dormir no chão, porque ela não aceitava nenhum filho caçula, que ela morou com nós em 18 anos. E eu cuidando dela. Como se diz assim, ela foi meu apoio. Aí eu pensei, nada mais que nada menos, eu ter que cuidar dela, né? E até hoje, com muito amor, né? E até hoje eu ainda sinto falta, eu acho que eu fiz pouco para ela, porque eu falava, tudo que a gente faz nessa vida, que a pessoa possa te ajudar, você tem sempre que agradecer. Principalmente, né? Pessoas que fazem parte da vida da gente. E agora quem é a rede de apoio da Jennifer para olhar? Agora quem é apoio da Jennifer agora sou eu, né? Quem é apoio da Jennifer também sou eu. E assim, vai levando. Aí um dia faz uma coisa que não quer, outro dia faz outra que não quer. Mas sempre, quem é que sobra? A mamãezona aqui. Mas, principalmente, meu apoio mesmo que eu tive, mesmo assim, que eu possa contar nessa vida toda, você. Porque serviço tem muito, mas quem apoia a gente, que dá valor, alguma coisa assim, quem, né? Se a gente não contar umas com as outras aqui, a gente vai contar com quem, né? Aí não tem como, né? Então, vira e mexe, quem que me apoia? Minha patroa, Dona Alberta. A gente não tem nem essa relação, gente, assim, de... Não tem essa coisa de patroa, sabe? Elas dão bronca em mim o dia inteiro. Quem manda na casa são elas. Eu. A Leila é o general, o resto vai descendo de patente. E quando eu procuro, eu nunca sei onde as coisas estão, quem sabe são elas. Eu ponho elas doidas de vez em quando.
E é assim que a gente vai levando. Isso que a Leila falou é muito importante, para vocês entenderem um pouco. A Leila e a Andréia tocam o dia, a Irla e a Rose tocam à noite. Hoje elas ficam muito pouco, né? O Tomás está com 6 anos e eu chamo em noites que eu preciso. Deixa eu contar um pouquinho da Rose para vocês. A Rose é enfermeira, ela tem 2 filhos e ela veio trabalhar comigo quando eu tive os gêmeos. Eu não tive ajuda noturna, exceto aquele iniciozinho que a minha mãe dormiu lá em casa comigo. A Rose veio para me ajudar com os gêmeos, que realmente os 2 de madrugada era um pouquinho mais complicado e ela veio para ficar um mês. Tem 12 anos. E ela ficava, enfim, né? No começo muitas noites, foi diminuindo e hoje é mais sob demanda mesmo. Tem um dia fixo que ela sempre vai. A Irla também funciona assim e a Andréia já dormiu também com a gente muito tempo. Às vezes ela fazia dia e pegava um extra à noite. Até pelo fato dela morar em outro município, para ela muitas vezes ficava até mais fácil ficar do que ir. Mas hoje ela é a rede de apoio da filha dela que acabou de ter bebê. Então ela saiu das noites e é assim que funciona. Tudo que a gente pode, né, contar umas com as outras, a gente conta. A Rose, no caso, ela criou os filhos dela trabalhando de dia e de noite. Ela é concursada, funcionária pública. Inclusive é por isso que ela não está aqui. A gravação calhou de não conseguir acontecer fora de horário do expediente dela lá. E ela tem um compromisso, né? Então ela trabalha num posto de saúde aqui. E trabalha conosco à noite, mas às vezes em outras casas também. Mas o ponto da Rose, que me ajudou muito, e ela já estava quase meio que saindo lá de casa quando os meninos cresceram. E aí veio a surpresinha, eu tive o Tomás, que tem 5 anos. E aí nós começamos tudo de novo. E tem uma situação específica a respeito do Tomás, porque eu e o pai do Tomás nos separamos. O Tomás era pequeno, ele tinha, sei lá, quase 2 anos, 1 ano e alguma coisa. E nós definimos que a melhor coisa a fazer era quando o Tomás estivesse com o pai, e a gente tem uma relação muito boa, a Rose sempre foi junto. Então a Rose é a minha rede de apoio com o Tomás também, mas também a rede de apoio do Mário com ele, porque era como levar um pedaço de mim junto, ou trazer um pedaço dele, sabe? Sempre, porque é uma pessoa da nossa extrema confiança. Então, e ama, e o Tomás ama também, então fica muito mais fácil, né? Todas nós temos muitas histórias aqui, a gente passou muito perrengue juntas, né? Muito mesmo. Muitos mesmo. Foram algumas mudanças de casa, muita bagunça, nascimento de menino, lá vou eu. As grandes tragédias, as grandes perdas. Eu tava falando com elas outro dia lá em casa, quando a gente começou a falar sobre esse episódio aqui, eu tava falando pra elas que eu não esqueço, e não vou esquecer nunca de algumas coisas. Quando meu pai faleceu, o corpo dele ficou desaparecido no Rio por 3 dias. E a Rafaela ficou com a minha sogra. Nos primeiros dias era um feriado. Ela ficou 1 dia e meio com a minha sogra na época. E eu fui para casa da minha mãe e não voltei mais. De lá, a Rafaela foi ficar com a Leila. E assim, em momento nenhum eu me preocupei se a Rafaela estava comendo, se ela estava vestindo, se ela estava arrumada, se ela estava indo para a escola. E meu pai estava desaparecido no fundo do rio, eu precisava dar apoio para minha mãe, para as minhas irmãs, a gente numa loucura. Todos os dias eu ia lá ver a Rafaela, mas eu não tinha como levar a Rafaela comigo para aquele ambiente horrível. E é muito bom poder contar. É muito bom você saber que as pessoas que estão com você amam os seus filhos.
e cuidam das coisas como se delas fossem, e de certa forma são, né? E a gente empresta coisa uma para outra. E às vezes a gente passa uns perrengues, e a coisa que eu acho, que eu sempre comento com as pessoas que eu acho mais legal é, muitas vezes elas ganham coisas. É um saco de piqui, é mandioca, sei lá, qualquer coisa. Sempre vem uma sacolinha pra mim. Sempre chega lá em casa, brotam abacates, brotam, sei lá, um monte de coisas que eu nem sei de onde vieram. E todas elas, às vezes, sabe? Às vezes arroz chega no final do dia com um biscoito frito que a mãe dela acabou de fazer. Então a gente tem uma troca muito boa. Como é que você me chama? Como assim? Como você me chama, de verdade? Janeliga de cobra. Cascavel do rabo de osso. E aí por diante. Esse é só uns. É uma piada, é uma conversa fiada, danada. Como é que hoje cedo, como é que tava lá? Quem que tava falando? Quem que tava bonita? Quem que tava feia? Conta aí. Conta aí. Eu sempre falo que eu tô bonita, né? Ela disse que eu me acho. Aí eu falei assim, de quem falar que eu tô feia? Pode falar, tô nem aí. Eu me achando bonita tá bom demais. Eu não posso chamar de feia, não, porque eu apelo. A gente já é feia, né? Não é? Não, né? Mas a gente se acha, você não acha? Eu tenho dia que eu me acho assim, pelo amor de Deus, como é que eu achei até um casamento. Não, tem dia que você olha no espelho, não tá legal aqui. Mas aí você dá um jeitinho. Mas cadê o jeitinho? Quem vai fazer? Não, vou trabalhar. Vai trabalhar, minha filha? Não, pega num cabo de enxada, pega numa vazia. Como é que fica bonita? Ontem, quando ela veio me avisar, né? Sobre a entrevista. E eu, meu Deus, e agora? Eu na casa da minha mãe ajudando a fazer uma faxina. E eu, mãe, e agora? Aí a minha irmã, não, vai se arrumar. Aí eu fui, arrumar o cabelo, tirar a sobrancelha. Eu falei assim, eu não vou aparecer desse jeito que eu tô nas câmeras, né? Porque a sobrancelha já tinha meses que não sabia que era uma pinça. Então eu fui lá, me ajeitei, não, agora tá bom. E eu até falei pra ela, ela disse, eu te busco. Eu, não, então você me busca. Porque eu ia demorar, né? Pra ir de ônibus, demora. E muito. Porque agora ela resolveu morar num lugar bem longe, né? Antes era pertinho da minha casa. Eu pegava um ônibus só, já tava lá. Agora é 2, né? A vida de todo mundo ficou bem melhor quando eu resolvi morar bem longe. Ficou não, tá muito difícil, gente. Mas é isso. E até nisso, assim, elas foram um baita de um apoio. Teve um tempo que a gente achou que não fosse dar, mas acho que é pela relação mesmo que a gente tenta se virar todo mundo e fica, né? E nossa, os meninos sem essas meninas. Só pelo santo, né? E aí? Santo, a gente não ia trabalhar. É verdade. E aí... aí eu tava contando o negócio de quem é que tava falando que tava bonita, quem é que tava feia. E é assim, essa que o tempo inteiro falando que essa tá feia pra ver se ela chora. Porque ela chora. Aí ela me faz chorar de vez em quando ela tenta me elogiar. Conta do dia que você me elogiou, que você tava olhando meu álbum de formatura. Eu fui elogiar ela, né? Mas aí ela se ofendeu com elogio. Nunca vi a pessoa se ofender com elogio. Olhei a foto, uma boneca de porcelana, parece que desenhada a pincel. Falei, nossa, Roberto, você era uma boneca, uma teteia. O visto de antigamente pra hoje, a gente tá acabado, né? Aí ela pegou, ela ficou brava, mas eu quis dizer que ela não tá feia, mas que ela já foi mais bonita. E ela zangou. Aí hoje ela usa isso contra a irmã. Ela simplesmente fala pra Flávia, Flávia, te comporta, senão chama a Andréia pra te elogiar. Só fica É uma comédia mesmo lá. Lá na casa da Roberta, é engraçado que é uma raridade você ver alguém morumbudo pelos cantos. Porque geralmente é isso aqui. Lá é até mais, né? Mais espontâneo, porque não tem essa de câmera, esse e aquilo outro. E lá ninguém, a raridade se chamar pelo nome. Lá uma chama a outra de Janeliga, de gata réia, cobra peçonhenta. E aí por diante. E assim é ela, é menina, a gente chama menina, né?
de tudo quanto é jeito. E assim, o dia que uma não tá bem, a outra já conhece. Já fala na lata. O que aconteceu, o que tá, aí fica, às vezes fica aranhando por ali, por acolá. Mas acaba que no fundo, no fim de tudo, dá tudo certo. E assim, igual a Leila falou ainda agora, eu tenho que reforçar o que ela falou. A Roberta tem sido minha rede de apoio desde quando eu a conheci. Porque, igual eu falei lá atrás um pouquinho, quando eu fui trabalhar com ela, eu saí de casa sem saber o que os meus filhos iam comer. Vocês acreditam? Tem nada. Nada. E aí, graças a Deus, eu me ajeitei lá. E foi de lá pra cá, eu nunca mais passei falta de nada, graças a Deus. Eu posso não ter... ela pode ter me pagado ontem. Se hoje eu chegar e disser assim, olha, meu orçamento estourou e eu tive que pagar as contas e estou sem nada em casa. Ela não pensa duas vezes. Então, assim, eu posso arrumar muito serviço em qualquer lugar. Por exemplo, igual ela mesma falou, ficou muito difícil para mim. Para mim, por exemplo. Para mim, principalmente, porque o primeiro ônibus que sai de lá, sai 6 e pouco da manhã. E eu conseguia chegar no serviço 8 e pouco. Ficou muito complicado, mas assim, com jeito, ajeitando daqui, ajeitando daqui lá, eu estou conseguindo chegar mais cedo. E é igual a Leila falou. É a única rede de apoio mesmo assim que a gente tem. Ela, porque eu podia ter arrumado serviço lá no Campo Limpo e tudo, mas é o que eu sempre falo. Ninguém sabe qual patrão que você vai arrumar. É aquela coisa de dizer assim, trocou o certo pelo duvidoso. Eu falo para ela direto que o que me segura lá na casa dela, claro que o dinheiro também, porque a gente trabalha porque precisa. Mas tem uma coisa que eu sempre deixei claro para ela, que o que mais me segura lá é o carinho e o amor que eu tenho por ela e os meninos. Eu vejo ela, eu tenho amor a ela, igual eu tenho amor à minha filha. E gosto dos meninos dela como se fosse meu. E é isso. Na verdade, o que acontece? Isso é recíproco e eu acho que é entre todas nós, que a gente sente falta umas das outras. Quando uma não tá, às vezes a gente briga, passa uns tempo emburrada. Tem de tudo, tá? Então, assim, não tem... de verdade, é uma relação que vai e vem muito junta, muito... Não é relação de trabalho mais há muito tempo, é relação de família mesmo, né? De verdade, eu gostaria de poder fazer mais por todas elas. Eu faço o que eu posso, mas é pouco e eu sei disso. E não tem preço, né? Saber o que elas fazem por mim. Eu passei por muita coisa, né? Eu passei por divórcio, eu passei por outro divórcio. Eu perdi a minha irmã numa situação muito difícil, eu fiquei muito mal muitas vezes. Nós passamos por doenças, nós passamos pela doenceira do Tomás, né? O Tomás adoeceu bastante, o Tomás convulsionava todas as vezes que tinha febre. Era uma situação complexa. Da primeira vez que aconteceu, a gente não sabia o que estava acontecendo, foi à noite, a Rose estava lá em casa. Ele tinha poucos meses e, pela posição que ele estava no colo do pai dele, ele ficou um pouco sem respirar e ele ficou roxo e nós achamos que ele estava morto. Deus é tão incrível que colocou cada uma dessas mulheres na minha vida, cada uma atendendo uma área muito específica. E, para mim, é muito claro. A Rose deitou o Tomás no chão, como eu disse, a Rose é enfermeira, ela deitou o Tomás no chão. Na hora que eu me liguei, ela estava fazendo massagem e respiração nele. Foi a única vez na minha vida que eu fiquei paralisada. Eu sempre fui a que acode os meninos, não importa quanto sangue esteja descendo, o que está acontecendo, mas eu
Não consegui. Nesse dia eu travei, eu fiquei sentada no sofá, minha cabeça gelou e eu ficava assim longe. Parece que eu tava assistindo um filme longe. Eu pensava assim, o Tomás morreu. Como é que faz agora? Como que vive agora? Olhando pra ele no chão e ela lá. Aí escutei um grito no meu ouvido. Pra que hospital que leva? Aí eu acordei assim, foi o Mário e eu falei, o ânimo é mais perto. Eu tava sem roupa, eu tava de roupa íntima. E a Rose saiu correndo com ele no colo e o Mário com ele e eu com os outros meninos, aquela gritaria. Eu saí do transe, subi a escada correndo, foi uma mochilinha, não sei o quê. E aí eles ligam e falam, ele voltou. Realmente segundos, enchi a mochila do Tomás, peguei um monte de documento, peguei bico, madeira e corri pro hospital e tal. Isso aconteceu mais um monte de vezes, mas pelo menos a gente sabia que ele não estava morto. Mas era... Foram muitas coisas, né? Às vezes que os meninos fugiram pra rua. Às vezes que o menino rachou a cabeça, que o Felipe caiu e rachou a cabeça na quina da mesa. A menina cortou o balanço, que a Andréa fala que até hoje foi eu, mas ela que entrou na frente, foi eu. Ela ia não falar, viu? Só foi pra baixo. Mas é bom, eu gosto dela, sabe? Virou todo mundo irmã. E nessas confusão toda que tem aqui, tem muita coisa boa, tem coisa muito triste, né? Tem mais coisa boa do que as tristezas, é só por morte, alguma coisa assim, mas tudo que acontece, a gente sempre leva de um jeito, de uma brincadeira, de um trem. É verdade. Quando a outra tá chata, a gente tem que falar que ela tá chata pra virar voltar ao normal também. Um chama de eneliga, e tá assim muito eneliga, mas porque, o que é eneliga, gente? Mesmo. O Tomás, o caçulinha, ele não dava conta de falar inimigo. Então ele chegava pra brincar às vezes e falava assim, você é amigo ou é eneligo? Então eneligo era o inimigo. E aí lá em casa às vezes ficou isso, virou uma palavra. Assim, a Irla já saiu por um tempo, né? Ela precisou sair quando ela adoeceu. Por 2 vezes. E depois teve o Matheus e também ficou fora. A Andréia também já foi e voltou, uma vez se mudou para longe, né? Foi morar perto de Brasília. Eu já fui, já voltei, já perdi as contas das vezes. Foi 3, não foi? Eu saí, fui pro Tocantins, voltei, fiquei mais um tempo, descobri que estava grávida, saí de novo. Aí fiquei um tempo, uns 3 anos depois, mais ou menos, voltei de novo. Não foi isso tudo, não. Foi, o Gabriel ia fazer 3 anos, eu acho. Foi. Como sempre, né? Eu vou tirar férias da Eneliga. E por lá eu fico. E aí, ó. Foi 3 anos mesmo. Foi? Foi, eu lembro. É porque o tempo passa, a gente não vê. Foi porque foi quando eu saí, que eu descobri o meu problema de saúde, e eu saí, e aí ela ficou no meu lugar. É assim, Tomou meu lugar. É assim, é rodeada, sabe? Eu saí, Irla ficou. Irla me encobriu quando eu saí. Aí quando Irla saiu, eu voltei e tomei posse do que era meu. E aí por diante. Ainda bem que no meu ninguém mexe. Só a Leila que ficou Só de eu que arroz, atolero arroz vocês também tudo, não mas saiu, tudo a Rose também nunca saiu, né? E ainda bem que quando eu falei assim, Roberta, tô bem, tô melhor, tá tudo controlado, quero voltar. Você vem, fica à noite. E aí, que antes eu ficava, no começo, ficava algumas vezes à noite, né? Aí depois fiquei só à noite, né? De vez em quando, de dia, às vezes para cobrir férias, ou às vezes um dia ou outro que precisava, né? Às vezes, eu tenho uma coisa que eu quero contar, tava todo mundo falando, estava aqui na minha cabeça, que eu acho que eu não falei nem para você ainda, assim, porque você me ajudou a realizar um sonho. Que eu sempre usei óculos, não enxergava quase nada sem o óculos, desde os meus 3 anos de idade. Eu não sabia o que era a vida sem enxergando perfeitamente, porque o óculos ajuda a gente a enxergar, só que é complicado. E isso aqui meu chega era fundo, porque eu usava o tempo todo, eu tirava só para dormir. E aí, quando começou a pandemia, a gente ficou um tempinho sem ir.
depois voltou a ir com certo cuidado, que tinha muito cuidado, chegava já se tomava banho, né? A pandemia foi bem difícil, foi bem complicada, mas a gente conseguiu, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia, que era o sonho da minha vida. Desde que eu estava com meus 20 anos de idade, que o médico falou, olha, agora, Irla, que está bem estabilizado o seu grau, você pode fazer a cirurgia, mas a condição financeira não tinha, né? E era bem cara, e por conta da pandemia teve uma promoção lá no hospital, e eu tenho que fazer, e quem me ajudou foi ela. Ela me arrumou o dinheiro. Não, você me paga quando der, quando pode, e era assim. Tipo, ela não especificou, tá, mas divide em tantas. Mas eu vou te emprestar assim, assim, assim. Não, eu que, quando o mês que dava de eu dar tanto, eu dava. O mês que dava de eu não dar nada, eu não dava nada. Então, demorou um tempinho, né? Pra quitar essa dívida. Inclusive, quando eu fiquei bem doente, que eu saí, eu ainda devia pra ela, mas ela não importava. E foi um sonho realizado, era o sonho da minha vida. E quando eu levantei ali, que o médico terminou a cirurgia, assim que termina, a gente já consegue ver melhor. Que eu levantei, que eu olhei para ele, e que eu não vi só um vulto, que eu não vi só um rosto embaçado, eu chorei. E foi agora você que me fazendo ajudou. chorar, porque você deixou pra contar isso aqui. E foi você que me ajudou. É porque, assim, eu nunca tinha falado, comentado, e me veio agora dizer, porque você me ajudou a realizar esse sonho, né? E hoje, nossa, eu sou feliz demais com esse sonho realizado, porque eu não tenho mais aquela preocupação toda de ter que estar de 6 em 6 meses, ter que estar gastando dinheiro com consulta, com exames, trocando óculos, porque como o meu problema era bem... então eu tinha que estar sempre, né, acompanhando para não ficar pior. E hoje eu enxergo perfeitamente, graças a Deus, e a Roberta que Graças me a ajudou. Deus, é isso. Isso aí. E assim, a gente tem umas coisas, por exemplo, planta-se muita coisa lá em casa. Planta-se muita coisa. As pessoas, é engraçado, não é comum. E a Leila é a dona do dedo verde. A Leila é a que planta e que cuida mais das coisas, assim. E lá em casa, até considerando a casa que a gente saiu de lá tem pouco tempo, assim, de cana até uva tinha Cebolinha. de tudo. Cebolinha, pitanga, o que mais? Mamão. E limão, cadê, né? Inhame. Limão, Inhame. Mamãe. Jabuticaba. Tudo. Aí vocês imaginam um jardim. Não, era um canteirinho. Agora, Um pouquinho na frente. E hortelã, e ora pronobis, e a gente arruma um rolo, e bate suco verde todo dia cedo. Se não tinha um cantinho para plantar, arrumava um vaso e E plantava. briga, né, Roberta? Por conta de cachorro cavucando. Aí a gente fica braba, ela diz os cachorros é meu, e a gente dando com ela, E os vira um cachorros podem ir pra peteco. rua. Ai, cachorro fugindo pra rua, cachorro já quase matou nós do coração correndo atrás dele. Não, é uma comédia mesmo. agora os cachorros já voltam, né? Graças a Aprendeu o Deus. caminho de casa, né? Gente, mas reforçando o que a Irla falou, a Roberta é uma, assim, não porque eu tô na frente dela, mas eu sempre falei bem dela pra Leila, pra Irla, pra muita gente. Não é porque eu tô na frente dela, não, mas eu tenho muito a agradecer ela, porque, que nem a Irla falou, eu passei por uma fase também, há algum tempo atrás, o meu caçula, eu praticamente intoxiquei ele sem entender, sem perceber. E ele deu um problema no fígado, que arrebentou as mãos tudo, caiu as unhas. E ela perdeu um primo com problema de fígado. E assim, automaticamente, eu não sei se uma coisa tinha a ver com a outra, mas a gente fica apavorado, né? E eu cheguei, todos os dias eu ligava e dizia assim, olha, então, ele parece estar melhor, amanhã eu acho que dá de eu ir. Meia hora depois, o menino estava vomitando de novo, passando mal, morre, não morre. Chegou uma determinada hora que eu falei para ela,
Roberta, você me paga para trabalhar, porque você precisa de alguém. Faz um acordo comigo, não sei como, me manda embora e arruma uma pessoa, porque eu não tenho cabeça para trabalhar mediante o jeito que eu tô. E ela simplesmente falou para mim, disse, não vou te mandar embora, fica o tempo que você precisar, depois a gente vê o que faz e cuida do seu filho. E nessa brincadeira toda, eu acho que eu passei mais de mês, não foi, Roberto? Sem botar o pé lá. Qual patroa, qual patrão se preocupa? A maioria hoje não está nem aí para nada. Quer o serviço feito e pronto, e acabou. Então, assim, eu não vejo, é igual eu acabei de falar, eu não vejo ela simplesmente como a minha patroa. Claro que eu preciso do que eu ganho lá para sobreviver, mas não é só isso, sabe? Em outras coisas amiga, mais né? enraizadas. Eu acho que a sociedade se perdeu um pouco, sabe? Nos relacionamentos de forma geral, assim, eu acho que as pessoas deixaram de ser pessoas umas para as outras. E isso independente de qualquer tipo de relação, né? O que a gente tem, de fato, é um relacionamento. E não quer dizer que... Tem muita gente por aí que se relaciona com as pessoas próximas, com as pessoas que trabalham para elas, com elas, assim como eu. Eu tenho certeza disso. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a maioria. E também o contrário. A maioria das pessoas está ali por um salário e, tipo assim, eu nem aí o que você precisa, sabe? Eu não tô nem aí se você tá bem hoje, eu não tô nem aí como é que os meninos estão. Ninguém precisa levar para mim um pouco do que ganhou de alguém. Ninguém precisa plantar as coisas lá em casa porque eu gosto de ter. Ninguém precisa fazer sabão. Elas fazem sabão. E a gente arruma um rolo, todo mundo junta óleo usado. E aí tem dia que elas estão viradas na bruxa lá no caldeirão lá fazendo. Eu tenho 1000 fotos e vídeos horrorosos delas mexendo com sabão. Senhora do céu, não pode. E aí acaba que no fim das contas eu arrendei uma chácara e fiquei um tempo com ela. Precisei de ajuda lá, aí é o neto, marido da Leila, que ficou lá comigo, que cuidou lá pra mim, depois acabou que não dava mais pra eu continuar com a chácara. Eu devolvi a chácara pro meu lote, que eu não dava conta mais de ficar sem as galinhas, que eu nunca mais comprei um ovo, que não presta, nem galinha ruim. E a horta, né? E aí o neto continua cuidando lá pra mim. Então, assim, no fim das contas, a gente hoje, inclusive, produz em parceria ovo para vender. Ovo caipira. E frango. Então, assim, tem mais gente, né? Tem o seu Hamilton, que é o seu Hamilton é um senhor. Ele não é meu motorista, ele me ajuda com os meninos pontualmente, quando eu preciso. Rejane também, quantas vezes, né? Por muito tempo, Rejane e seu Hamilton revezaram, antes era só ela. Rejane conseguiu concluir um curso de psicanalista agora, então ela agora quase já não dirige mais. Leandra, que mora lá no bairro que é do lado do nosso, porque é longe mesmo, então de vez em quando Leandra também me quebra um galho. Gente, ninguém vai a lugar nenhum sem rede de apoio, a verdade é essa, e no fim das contas, na vida da mulher, são mulheres por outras mulheres, sempre. Eu mesmo um dia quase briguei no coletivo por causa do Sé. Eu não sei se já André te contou, mas um dia a mulher tava falando, você viu, a mulher entrou lá no escritório e tava dando ordem, não sei o quê, e a pessoa pergunta, como que é o nome dela? Ela, Roberto. Outra mulherzinha que é exigente e chata. Quase que eu falei assim, minha filha, você tá falando de quem? A hora que eu levantei, que eu vou dar um pescoção nessa mulher, quem pode falar mal dela? Só eu, os outros não aceitam. Aí ela foi descer, sabe? Mas eu caminhei no rumo dela, falei assim, não, gente. Aí assim, de vez em quando defendo essa... Sabe o que acontece, gente? É que a Roberta é a verdadeira. Quem já assistiu aquele filme, O Diabo Veste Prada? Miranda. Ela é a Miranda, em pessoa. Mentira delas.
Para alguns, né? Para quem não conhece. Pra quem não conhece. Inclusive, É isso. esses dias eu tava... O Paulo, não tem? Quando eu fui lá dar faxina lá no... Ah, sim. Aham. Aí eu indo com ele disse que conhece você há pouco tempo, né? Aí eu falei assim, eu já percebi que tem algumas pessoas que têm medo da Roberta. Mas por quê? Eu não entendo. Eu até hoje não entendo por quê. Eu falei assim, ela deve ser muito exigente, né? Mas tem que ser, porque se não for, como que você vai conseguir o que você tem? Como que você vai conseguir que as coisas fiquem tão organizadas e, assim, e conseguir gerir tão bem uma empresa igual você faz, sem ser exigente, né? Não tem como, tem que ser exigente. Tem que querer o melhor, né? É que empresa é outra pegada, né, gente? Empresa é outro esquema. E ainda assim, nós somos muito... Na verdade, uma das razões pelas quais... Eu quase não falo da empresa aqui, né? Pelas quais nós, família, né? Que é uma empresa familiar, a empresa tem 46 anos. Saiu das diretorias, foi para que a organização conseguisse ser mais profissional, porque a gente acaba sendo muito maternalista, a gente se apega às pessoas, a gente tem dificuldade de fazer os cortes necessários, exigir tanto quanto necessário. Mas hoje eu tenho menos, mas eu tinha uma cara muito séria, de fato. E eu caminho meio militar, assim, meio marchando e ando muito de salto. E eu sou chata com umas coisas, muitas mesmo. E aí as pessoas, elas me achavam o terror. Aí eu sempre, depois de um tempo que a pessoa estava lá, eu sempre escutava isso. Eu sempre escutava, nossa, mas eu achava que você, nossa, mas me falaram, mas eu falo, todas as vezes eu falava, gente, alguém me conta um episódio, assim, por exemplo, eu descasquei alguém. Algum episódio que não tem, ninguém tem pra contar, sabe? Não, na empresa não, lá em casa a gente arranca nosso rabo lá, mas aqui, ó, é trocadinho. Mas lá na empresa, assim, não existe essa história, sabe? Tem situações pontuais em que uma postura mais, como é que eu posso dizer, mais enérgica foi necessária, mas nunca não existe essa coisa do desrespeito, ela é doida, ou não tem, mas o que eu fiz? Primeiro, eu comecei a perceber que eu precisava deixar as pessoas me verem bem como eu sou. E isso melhorou muito. E uma das coisas que eu fiz foi, eu posto muita coisa, eu vejo pouco, mas eu posto muito no Instagram. E eu deixei meu Instagram aberto e as pessoas que trabalham comigo e começaram a me seguir e me enxergar do jeito que eu sou normalona, assim, mesmo. Sou chorona, Não aprendi, foi com você, porque eu não era, não. Sou muito emotiva, eu realmente... Na verdade, eu tenho dois lados muito, muito separados, né? Um que é realmente muito duro e muito frio, e outro que é muito emotivo. Poucas pessoas acessam esse lado de cá, de verdade, né? E é o nosso caso aqui e de mais poucas pessoas, mas realmente isso existe. Mas eu precisei, para não ser vista como uma Miranda, eu precisei dar uma segurada. E deixar as pessoas enxergarem o outro lado, brincar mais com as pessoas mesmo e tal. Com relação aos meninos, né? Meus meninos têm temperamentos muito diferentes uns dos outros. Quem foi a pessoa que ficou mais feliz de todas quando eu descobri que estava grávida do Tomás? Eu queria que ela precisei tivesse... olhar para ver se a resposta. Menina do céu, todas as vezes eu ficava feliz da vida. Nossa, Mas ela pulava, ela chorando em cima da cama. Mas pra quê, gente? É mais bom desse. Pode deixar que eu cuido. Até hoje eu falo pra ela, se ela quiser arrumar outro, eu ainda vou cuidar. Ela até tá estudando a conta, né? Não posso mais. Pois é. Tô vencida. Ela fica feliz com a gravidez de todo mundo, Agora, né? o que mais me chamou a atenção até hoje, que eu não esqueço, é do dia que ela foi de amamentar os dois gêmeos. E falou assim, Leila, quem foi, Alberto? Eu tô me sentindo como uma porca. Gente do céu, amamentando, que coisa bela da vida. Duas criaturas lindas, né?
tô me sentindo como uma porca. Ela chorava. Gente, Não, minha hormônios. filha. Mas realmente, 2 crianças penduradas no peito, tinha a hora que era. Como é que era? Era a almofada de aumento cá. aqui, um com a cabecinha de cá e o corpo pra cá. E o outro lá pra Apoiado, um corpinho aqui, eu só segurava a cabeça, e o outro com o corpinho inteiro, com a cabeça apoiada aqui e mamando pra cá. Ou a almofada aqui, as duas cabecinhas aqui segurando aqui e os 2 corpinhos pra trás, né? É. Nossa, mas Eu ficava algo em torno de meia hora no final das tardes, sozinha com eles. Nessa época que eles eram muito novinhos. Calhava às vezes de precisar amamentar os 2, aí tocava telefone, tocava interfone, meu Deus do céu. E aquela vez do Tomás pendurado no meu peito. mordeu. Eu na reunião online, Não pode nem falar, né? no banheiro. Ah, é. Não, gente, pode falar assim, nós estamos entre mulheres. Eu no vaso, numa reunião online. Eu não estava aguentando de vontade de fazer xixi. E eu corri, sentei, a câmera desligada, e o Tomás mamando. E ele grudou no bico do meu peito e fazia assim, ó. Eu não tinha jeito de gritar, eu gritava, elas não ouviam, porque elas estavam no andar de baixo. Eu não sabia o que fazer. A gente só escutava o telefone. Tim, 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 que nós foi a Eu socorro. Chegamos lá, o menino tava com a bunda assim, você não tomava, entra nós e rindo. Aquele ali, Não tinha mais o que fazer, não soltava. Aquele meninozinho, eu falo pra Roberta que eu morro de saudade dos gêmeos. Mas dele ela nunca ouviu dizer que tem saudade. E não é porque eu não gosto dele. É porque ele fazia cor de cabelo. A menos que ele fez foi querer tocar fogo com nós dentro de casa. Ligou o gás. A gente isso cabum. Gente, ele é uma benção mesmo. É. Mas ele é muito. Ele é Carinhoso. muito carinhoso. É. Só que ele é atacado, ele é por dia. Tá? Tem dia que ele tá. Mas tem dia também que você olha pra ele já. Não Aí- tô falando com você. Você fala as coisas, ele diz assim, não se mete no meu assunto. O que você tem a ver com a minha vida? E aí por diante. Não se mete. Eu falo pra Roberta que ele veio de encomenda. Mas vocês põem ele de castigo? Eu não perdo meu precioso tempo. Porque se eu coloco às colocar, vezes. ele não fica. Só comigo. Tá? Pra mim conseguir colocar ele de castigo, poucas vezes que eu coloquei, tinha que ser num banco bem alto que a Roberta tinha, longe de qualquer uma coisa. Senão eu Quando desvio. ele não dava conta de descer. Caso contrário, eu nem perdia meu tempo. Mas eu mando colocar? Com certeza. Sim. Manda Gente, colocar. Tem que corrigir, porque senão... Como é que faz? Ele quer Sim. tudo do jeito dele, tem que ser do jeito dele. Eu vou brincar com ele, porque a gente brinca muito, eu e ele. Muito mesmo. Eu vou mais pra brincar com ele. E aí, Pra estragar. mas ele só quer do jeito dele, é assim, é assim. Eu, não, Tomás, mas é só você que quer ganhar? Mas eu ganhei dessa vez. Não, mas não valeu. Aí eu falei assim, então eu não vou brincar mais. Aí eu não brinco, eu fico por um tempo ali, aí ele fica por ali. Porque senão ele já me chama pra brincar. Eu não, então vai ser assim, tá? Tá bom. Aí a gente já brinca, mas ele sempre quer ganhar. Ele que ganha, se eu ganhar, não tava certo, não valeu. Pô, mas ele é tão terrível, mas se colocar de castigo, ó, até da Rafaela, não sei se a Alberto lembra, colocar de castigo, o pai dela tirava ela não obedecia ele de forma alguma. Ainda a Roberta, ela tremia. Aí se eu botasse de castigo, tanto ela, os meninos, aí eles falavam assim, mãe, me tira daqui. Ela falava assim, não, eu não tiro, quem colocou foi a Bá que vai tirar. Pois não saíam, ninguém saía. Podia fazer qualquer coisa da casa. Me tira daqui, a Roberta. Não, tiro. A velha falou, você tem que tirar. Era só se eu mandar sair, senão não saía. Se eu não ensino os meninos a respeitá-las, como é que faz? Né? E nós somos parceiras mesmo na educação deles e tem que ficar. Tem que obedecer. Eles põem elas doidas. Vez que fugiu na chácara, quase no porteiro Meu afora. Deus do céu. Nossa. A pessoa que tinha morrido já tinha feito promessa pra São Longuinho até mesmo. De joelho. Olha, eu não sei especificar que tipo de mãe eu sou. Fui aquela mãe assim, que o menino tropeçava no chinelo, eu já caía por cima, morrendo, falando.
chorando junto, sabe? Eu não sei se é porque eu não tive proteção quando era pequena, eu quis ser aquela, sabe? Galinha choca. Exatamente. E quando eu entrei lá, eu achava tão estranho, porque o Tomás é um menino que poucas vezes eu via ele chorar por pancada ou coisa assim. Poucas mesmo. Sim. Ele chegava de lá pra cá, se arriava no armário, que dava aquela panca nele. E eu saía louquinha. Leila, deixa o menino, é assim mesmo, o menino cai e levanta. Ele caía e levantava e não resmungava. Mas eu ficava me roendo. Aí um belo dia nós fomos pra essa fazendinha, pra essa chacrinha. Tava eu e a Leila. Nesse dia você não tava, não. Nós almoçamos e ela disse assim, vamos pôr o prato, eu vou pôr o prato na pia. Eu falei, Leila, fica de olho no Tomás, que o Tomás não é gente. Aí você fica e eu vou. Por Deus. A Leila virou e colocou o prato na pia. Eu não sei se eu tinha ido no banheiro. Quando ela voltou, que caçou, mas não achou mais. Não encontramos. E aí, nós começamos na caçada, né? Procuramos, até dentro de piscina não arroiou. Eu digo, Leila do céu, pensa, agora nós vamos acabar o restinho de vida que nós temos na cadeia. Por fim, eu tava até mais ou menos, sabe? De tanto ela dizer assim, não, menina, é assim mesmo, não sei o que, eu tava até controlada. Mas quando eu olho pra trás, a Leila, esse varapauzão aí que vocês estão vendo, de joelho, chorando e implorando pra Deus. Eu não quero ir pra cadeia, meu Deus, me ajuda, eu não sei mais o que faço. Aí me veio na cabeça um pensamento tão ruim, eu digo, eu vou na pista. Porque era um pouco longe, mas a criança não tem nada longe. Eu pensei, olha o pensamento que me veio na cabeça, meu Deus, como que a gente vai ligar pra ela e dizer assim, então, seu filho morreu, ou tá na pista, amassado, sei lá. O desespero já estava tomando de conta. E quando eu vi ela assim, aí pronto. Aí eu desesperei mesmo. Eu digo, o trem tá feio. E aí disse no rumo da pista. Quando eu penso que não, minha irmã, eu tô escutando resmungar. Ele vinha da cor de um tomate vermelho. Mas assim, esse sapato da mãe dele tava branco perto da cara dele. Parece que ele tava fechando uma fornalha. Ele na frente, chorando, e o cachorro... Ele atrás chorando e o cachorro na frente, com o crocs dele na boca. A impressão que eu tenho é que o cachorro pegou o crocs e ele foi atrás. Correu e ele foi atrás. E o bom de tudo é que a gente chamava e ele não respondia. Até hoje. Aí eu falei pra Roberto, nunca mais nós vamos. Nunca mais. Só se fechar aí. Depois nós foi de novo. A Leila conseguiu colocar ele pra dormir, antes de nós começar a fazer qualquer coisa. Nós trancou tudo que era porta que existia com ele lá dentro. Prazo de 5 minutos, o marido dela chega e diz, uai, o Tomás está lá sozinho, o Tomás está dormindo. Ele estava sentado lá. Ela mal deitou ele, nós deu as costas, parece que ele fingiu que estava dormindo. Eu disse, não tem cabimento. Nossa, mas eu vou falar, ele é abençoado. Não, ele quase rachou a cabeça 1 milhão de vezes, né? Aqueles gados dessa altura, assim, da gente quase ficar amarelo. E foram várias coisas. Acabou que quando ia pra lá, aí eu ia só pra ficar com o Tomás. As outras limpava e eu, de olho nele, não tirava o olho dele pra ele não fugir de novo, né? Você ficou muito com a Meline e o Felipe também, né? Assim, a Leila organiza rotina, organiza comida, mexe, dá banho, a coisa errada toda, agora tem que levar até na aula de tênis. Agora acho que eu vou receber por isso, não? Você não falou que agora você vai de patinete? Mas Cobrança ao vivo. Mas, gente, mas o salário tem que combinar antes, depois vai que não dá Agora certo. tá levando e buscando tempo, né? Tá certo, agora tem Mas eu sou aquele... ainda. Como que é o negócio lá? Faz tudo? Severino. É o Severino? Sei lá. Ela conserta as coisas. Com certeza. Quebra brinquedo? Leva pra Leila que a Leila conserta. Qualquer coisa que quebra, a Leila conserta. Dá nó nas correntinhas. Sem contar que põe debaixo do tapete, escondido. A correntinha que dá o nó. Não dá conta de Aí eu faço assim, ó. Aí, me dá aqui. Se ela nos embaraçar, eu quebro. A gente faz um pouquinho de cada coisa, mas nunca dá conta, né? Dona Roberta tem sorte, que uma acorda de um lado, outra acorda do outro, que uma não sabe, a outra sabe. Exato. É igual a Roberta falou, nós faz sabão de pedaço, nós faz sabão limpo, nós faz amaciante, nós faz tricô, crochê. Nós faz crochê, É verdade. nós remenda, Costura mesmo. quebra também se precisar.
Quebra muito. Nossa. Essa aqui já aprontou cada uma com a gente. Da gente subir as escadas assim, correndo, achando que ela estava Não, não inventa ensanguentada. mentira, não. Tá? Conta coisa. Cai, quebrou os trem, aí naquele desespero a gente chega lá achando que ela tá toda arregaçada. Graças a Deus não era nada, era só falta de uns tapas. Foi que nem no dia que eu levei uma queda no aniversário dos meninos, Nossa, lembra? eu achei que escorreguei. Todo mundo em cima vai me acudir. A Rafaela foi se esconder porque ela tava rindo de mim. Ela tava rindo de mim. E aí ela saiu de perto, porque senão ela ia rir na minha cara. E ela disse que não sabia se eu tinha me machucado ou não. Graças a Deus eu não me machuquei. Rafaela ri de nervoso. Mas foi uma queda feia, que virou mesa, caiu. Porque eu tentei me Escorregou segurar. assim. Caiu o prato, quebrou o prato. Foi mesmo. Mas a casa da Roberta é abençoada. Ainda tô por ver quem é que não cai lá. Eu sou a campeã de queda demais. Não, vocês estão caindo demais. Não, mas eu caí Toda uma hora vez eu só. no chão. Essa foi a primeira e única A por, vez que eu última, caí. a por último foi eu agora. Quase quebrei umas garras desse tamanho assim. Mas o trem caiu assim. Mas é porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de cair. Eu já cresci assim, com medo de cair, medo de altura. Então, porque eu tinha alguns probleminhas no coração, graças a Deus não tenho mais. Então eu tinha que ter cuidado, que eu não podia cair, passar susto e tal. Então eu cresci assim, então eu acho que é por isso que quase não caio. Eu nunca quebrei braço, eu nunca tive um ferimento assim grave de ter que... Nunca, graças a Deus. Então, eu caí uma vez, eu acho que é só por causa disso. Não, Eu também, é porque eu tenho acho muito que nós temos a cuidado. mesma coisa. Tanto que você aprendeu, você falou que aprendeu a andar de bicicleta já tinha uns 9 anos, Já. e eu nunca aprendi, porque eu nunca topei cair. Gente, isso aqui é um pouquinho da nossa vida. É muita história, não dá quando contar num dia só. Não, mas o que eu queria falar pra vocês de principal e de especial, e que eu acho que a gente não pode falar sobre a vida da mulher sem falar das outras mulheres que seguram na nossa mão, sabe? Eu conto hoje, por exemplo, com a casa da minha mãe como um grande ponto de apoio, pertinho da escola dos meninos. Depois que nós mudamos para longe, né? Então eles vão, comem lá, ficam lá, ajuda demais, né? Quando a Rafaela nasceu, a minha mãe dormiu comigo as primeiras noites e aí quando eu tive os gêmeos, eu não tinha uma condição financeira muito boa e tal. E daí foi a minha mãe que contratou a Rose para mim no começo. Me ajudou bastante. Então, assim, cada um faz também o que dá, o que pode, né? A gente às vezes tenta fazer um pouco mais, mas no fim das contas eu acho que somos seres humanos cuidando de seres humanos, né? A gente precisa dar valor nas pessoas, a gente precisa amar as pessoas que estão com a gente na vida, porque a gente dá muito da nossa vida para elas e elas dão muito da vida delas para nós, né? Essa coisa do quem cuida de quem cuida, a gente tenta cuidar umas das outras e passa por tudo juntinhas, né? Eu queria agradecer mais uma vez muito pela presença de vocês. Eu jamais faria uma coisa dessa, que é um projeto que era um sonho meu, inclusive, principalmente, sem a ajuda de vocês. Hoje nós estávamos saindo de casa, de manhã, faltava, sei lá, uma meia hora para sair. Gente, quem vai ficar com o Tomás? Porque se estamos todos aqui, quem é que vai ficar com o Tomás? O Tomás está aqui de fora do estúdio. A Isabelle, aqui da Única, tá brincando com ele ali, porque é isso, se nós estamos aqui, o Tomás tem que estar em algum lugar, porque os outros estão na escola, Melina, Felipe, Rafael. E o Tomás está aqui fora brincando. Inclusive, daqui a pouco tem escola, nós vamos cuidar da vida. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. E espero você no próximo episódio. Se você gosta do conteúdo, se você acha que é válido, se você acha que gostaria que outras pessoas pudessem assistir, curte, compartilha, segue lá no YouTube. Obrigada. Agora elas. Agora elas.